Uma sequência de postagens nas redes sociais exibia uma vida de luxo, mostrando um carro esportivo novo, um jantar caríssimo no Omocas, e por fim uma selfie confiante de biquíni onde uma garota afirmava ter total controle sobre o próprio corpo, em meio a flores. Um homem de cabelo preto oferecia um presente a outro de cabelo claro. A narração refletia sobre os segredos que cada um esconde, enquanto uma mulher de cabelo curto e escuro, com olhos verdes, cruzava os braços se perguntando o que fazia ela confiar nas pessoas. Ela observava os dois homens cercados por janelas brilhantes que simbolizavam os segredos que tentavam esconder. Uma mulher de cabelo castanho preso em um coque comentava com a amiga o quanto achava estranho como uma conhecida delas vencia todas as competições que participava. Explicava que antes ela só entrava em grandes concursos, mas agora participava até dos mais simples. Mostrando uma foto onde ganhava um concurso de nomear quinte, revelava que fazia tudo aquilo por causa do namorado, gastando todo o dinheiro com ele. Enquanto a mulher sobre quem falavam ouvia a conversa e se encolhia ao lembrar, ela recordava o escândalo do ensino médio, quando Kiju foi pega escrevendo a redação pessoal do então namorado para a faculdade. Mais tarde, na época da universidade, lembrava de como Kiju foi manipulada por um veterano que propôs um relacionamento a três apenas para terminar com ela depois que conseguiu o que queria, os trabalhos prontos. A mulher concluía que Kiju simplesmente deixava as pessoas usarem ela, o que surpreendia a amiga, até que seu tom mudava, e ao observar Kiju de longe, admitia que agora ela só parecia digna de pena. Sua amiga animada se aproximou de Kiju, perguntando por que ela ainda não tinha entrado, dizendo que todo mundo lá dentro estava esperando para ouvir as estratégias dela na competição, mas Kiju respondeu que não tinha estratégia nenhuma e que só queria ir para casa. Mesmo assim acabou se sentando à mesa com a amiga e as duas mulheres que estavam falando dela. Olhando para o grupo perguntou o que tanto despertava curiosidade. A mulher loira quis saber o que ela faria com o dinheiro do prêmio, o que fez a amiga mudar de assunto rapidamente. Kiju disse que pagaria um jantar e alguns lanches pro departamento, mas a mulher de cabelo castanho observou com um sorriso contido antes de comentar que ela era mesmo uma pessoa generosa. Logo depois perguntou sobre o namorado atual. A amiga notou um anel novo no dedo de Kiju e quis saber se era um anel de casal com alguém chamado Jin. Kiju explicou que era só algo barato comprado na rua. A amiga continuou desconfiada enquanto ela dizia que tinha sido ideia dela mesma e que Jin era alguém gentil e sempre disposto a ouvir. A amiga questiona a ideia dela de que alguém gentil compraria um anel barato, perguntando se isso realmente é sinal de uma boa pessoa. Kiju bate as mãos na mesa e diz com convicção que Jin é legal porque lê muitos livros. Enquanto a amiga fica confusa, Kiju explica que acredita que ler aumenta a inteligência emocional de uma pessoa, mas a mulher que estava sorrindo de lado interrompe em tom sarcástico dizendo que talvez essa seja a razão de Kiju sempre ter se envolvido com pessoas erradas. O comentário deixa Kiju sem palavras enquanto a mulher completa com um elogio disfarçado dizendo que algumas pessoas simplesmente nascem para dar demais. Kiju se levanta pronta para responder aquela provocação, mas é interrompida quando outro aluno entra na sala gritando que tem uma grande notícia. Ele anuncia que um veterano chamado Ryu vai pagar o almoço para todo mundo e pergunta quem quer ir junto. A sala se transforma em um caos quando todos começam a correr e pular por cima das cadeiras para conseguir comida de graça. Uma garota grita chamando Ryu, mas ele já tinha sumido no meio da multidão de alunos perguntando o que ele ia comprar. Enquanto isso, Kiju fica se perguntando qual é o problema dele e a amiga observa admirada. Ryu caminha pelo corredor cercado por um grupo de estudantes elogiando a aparência dele e perguntando sobre as competições. A amiga explica que Ryu é um veterano, exemplar elogiado por todos os professores pela educação e pelo talento. Comenta que é até injusto alguém ser tão perfeito e ainda tão bonito enquanto Ryu sorri de um jeito encantador. A amiga decide que vai namorar alguém como ele, mas Kiju defende o namorado dizendo que Jin também é bonito e trata ela bem. Então olha discretamente pro anel simples e sem marca no dedo. Ao sair do prédio pensa consigo mesma que aquele é o anel mais bonito de todos bem na hora em que um homem de cabelo castanho avermelhado passa por ela. Distraída pensando em como o namorado também gostava daquele anel, ela acaba esbarrando com força nele. Pede desculpa pelo choque e o homem chama o nome dela reconhecendo quem é. Kiju levanta o olhar surpresa e vê Jin encarando ela do mesmo jeito. Ela gagueja perguntando o que ele está fazendo ali no campus. Jin mostra a notificação da transferência de 500 mil que ela tinha enviado dizendo que ficou bravo, mas agora só está preocupado enquanto ela pergunta se ele veio até ali só por causa do dinheiro. Tocando de leve o rosto dela, Jin confirma que foi até ali para devolver o dinheiro e conversar pessoalmente. Enquanto isso, os pensamentos da garota que vivia fofocando aparecem cheios de desdém. Ela zomba da ideia de Kiju ser do tipo carinhosa, chamando ela de ingênua. Em um flashback surge uma lembrança da infância de Kiju,
quando ainda pequena escreveu que não conseguia viver em dívida acreditando que tudo na vida precisava de troca. Essa crença nasceu cedo, depois que uma amiga ofereceu dividir com ela um único lápis de cor. No dia seguinte a pequena Kiju apareceu com uma caixa inteira de lápis determinada a retribuir qualquer gentileza 10 vezes mais. Em outra lembrança, a jovem Kiju entrega um buquê a um garoto enquanto sua narração explica que essa generosidade acabou se tornando algo tóxico nos relacionamentos. Com o tempo ela percebeu que as pessoas começaram a achar normal tudo que ela fazia pelos outros. A cena volta pro presente mostrando Jin olhando para ela com um sorriso calmo e gentil. Kiju sem reação apenas concorda com o que ele diz. Jin levanta uma sacola explicando que a mãe preparou quente para ela e sugerindo que comam juntos. Kiju lembra que ele trabalhava no restaurante da família e pensa que ele nunca tratou o amor dela como algo garantido, sempre tentando encontrar novas formas de fazer mais por ela. Enquanto caminham ela pede para ele não se esforçar demais ajudando a família e ainda cuidando das audições. O que faz ele parar de repente? Com o olhar baixo, Jin admite que foi reprovado na mais recente, pergunta se ela ficou decepcionada e pede desculpas prometendo que da próxima vez vai conseguir. Kiju fica em silêncio por um instante e então segura o rosto dele com as duas mãos dizendo que aquela empresa não tem nenhum bom gosto para recusar um rosto tão bonito. Ele ri concordando e ela ri junto dizendo que o namorado dela é um aspirante ator tentando seguir o próprio caminho mesmo, contra a vontade dos pais. Uma rolagem infinita mostra uma longa lista de competições, todas com Kiju como grande vencedora. A cena muda para um prédio ao entardecer. Dentro do apartamento, Jin comenta que não tem comida, mas Kiju diz que não está com fome e logo se oferece para comprar o prato caro que ele mais gosta, dizendo para ele ficar e descansar. Acenando antes de sair, ela sorri sozinha acreditando que Jin é diferente de todos os homens que já usaram ela no passado. Em sua mente surge uma fantasia suave enquanto ela admite para si mesma que quer mostrar tudo para ele. Sentada na cama, ela fica corada olhando lingeries provocantes no celular, tremendo de nervosismo e empolgação enquanto pensa em ter sua primeira vez com ele. Imagina que ele ficaria emocionado se ela usasse aquilo na viagem de 100 dias de namoro. Sorrindo para uma mensagem, pensa que o jeito distraído dele é fofo, mas de repente o sorriso some e o rosto dela muda para confusão. Os olhos se arregalam quando ela encara a tela, rolando pelo grupo de mensagens onde os amigos de Jin zombam dele chamando de vagabundo que deixa a namorada pagar o aluguel enquanto ele aceita tudo sem reclamar. Parada no meio do quarto, Kiju fica em silêncio encarando o celular incapaz de acreditar no que acabou de ler. As mensagens mostram que ela mesma tinha pago as aulas de atuação e mandado dinheiro do prêmio para cobrir o aluguel. O peso da verdade desaba sobre ela e o rosto se enche de horror. Imóvel na beira da cama, ela continua segurando o telefone. Quando Jin entra tremendo e reclamando do frio, Jin sorri orgulhoso mostrando a sacola de comida que correu para comprar antes que esfriasse. O celular de Kiju está no colo dela com a conversa ainda aberta na tela. A sacola cai da mão dele e a comida se espalha pelo chão. Olhando para o estrago, Jin fica sem palavras enquanto Kiju, sentada na cama, pergunta em voz baixa por que ele está segurando o telefone dela. Quando se levanta, ele entra em pânico dizendo que tudo o que ela está pensando está errado e que pode explicar. Ela vira de costas sem responder e ele corre até ela segurando o pulso para impedir que vá embora. Gira o corpo dela e implora para que ouça. Confessa que se sente preso vendo os amigos terem sucesso e que só queria ter algo para se gabar. Kiju encara ele e pergunta friamente se deixar os amigos chamarem ela de idiota era o que ele chamava de orgulho. Ele pede desculpa de novo dizendo desesperado que ela é a única coisa da vida dele e que vale a pena se orgulhar. Tenta se justificar dizendo que ela sempre dizia que estava tudo bem, mas Kiju não consegue acreditar que um dia confiou nele. Um sorriso gelado e ciente se forma no rosto dela. O tom de Jin muda ficando cruel quando diz que alguém sem talento devia saber o próprio lugar ou achar outro jeito de sobreviver. Os olhos dele brilham em vermelho e a mão se levanta pronta para bater. Encolhida no chão, Kiju cobre o rosto enquanto a sombra dele se projeta sobre ela. A mão toca o machucado recente em sua bochecha e os olhos dela se enchem de uma determinação fria ao perceber que estava sendo ferida da mesma forma mais uma vez. Jin a observa surpreso com a mudança repentina no olhar dela. Com um estalo seco, Kiju dá um tapa forte no rosto dele. Depois caminha até a porta enquanto Jin, ainda atordoado, chama o nome dela achando que enlouqueceu. Sob o céu da noite, o olhar dela se torna firme e decidido. Em pé no terraço, ela observa Jin lá embaixo pensando com tristeza que realmente acreditou que dessa vez seria diferente. Tomada por raiva e lágrimas, ela grita dizendo que foi feliz de verdade. A voz falha quando declara que está terminando tudo. Jin a agarra implorando para ela ficar, dizendo que não era para acabar assim. Os dois se desequilibram e o pé dela escorrega na beira da escada.
Os olhos se arregalam quando perde o apoio e cai para trás. Jin grita o nome dela desesperado, estendendo a mão num gesto inútil tentando segurar. Enquanto despenca, Ki-ju só consegue pensar confusa num simples as imagens dos relacionamentos passados passam diante dos olhos enquanto ela pensa que viveu cercada de lixo e que se não tivesse encontrado tanta gente podre talvez não tivesse sido tão tola. Antes de apagar, o olhar dela se apaga no escuro e ao abrir os olhos novamente está ferida e enfaixada. Senta na cama de hospital tentando entender se tinha desmaiado depois de cair das escadas. Uma voz masculina chama o nome dela, dizendo aliviado que finalmente ela acordou e que estava muito preocupado. Olhando para baixo, Ki-ju vê Jin ajoelhado ao lado da cama, mas algo estranho chama sua atenção. Janelas flutuantes e brilhantes com avaliações e estrelas aparecem ao redor dele. O olhar dela se arregala em puro espanto diante daquilo. Jin segura a mão dela com cuidado, pedindo desculpa pelo que aconteceu no dia anterior e dizendo que estava fora de si. Com o rosto abatido, explica que ficou deprimido depois de ser reprovado na audição e que não estava pensando direito. Enquanto ele tenta se justificar, Ki-ju observa novas janelas surgindo ao redor mostrando o histórico de agressões dele com as ex-namoradas Kim-jin e Sian. Ao tocar o rosto machucado, ela percebe assustada que está olhando para uma série de janelas de avaliação. Enquanto ela encara aquele fenômeno estranho, uma pequena figura parecida com uma bruxinha aparece tentando explicar o sistema, deixando Ki-ju ainda mais confusa. Sentada sozinha na cama, ela se pergunta se está sonhando ou se a queda causou algum trauma sério na cabeça. As janelas luminosas continuam flutuando ao redor de Jin, mostrando detalhes dos abusos do passado e fazendo Ki-ju finalmente exclamar o que era tudo aquilo. Jin insiste que o que aconteceu ontem foi um erro, mas as avaliações das ex-namoradas dizem que a violência dele era recorrente, deixando Ki-ju sem saber o que pensar. Ela vira levemente o rosto com uma expressão neutra tentando processar as informações. A cena continua com Jin ajoelhado no chão sem perceber as janelas condenando ele. Com um olhar desesperado, ele implora para ela não terminar por causa daquilo. Ki-ju pergunta friamente o que ele quer dizer com por causa daquilo, e ele tenta se justificar dizendo que não empurrou de propósito, que foi provocado. Irritada com a desculpa, ela afasta a mão dele com força e grita para ele soltar ela. Jin olha a própria mão em choque sem entender a reação dela enquanto Ki-ju encara sua com horror, percebendo que o anel que tinha jogado fora está de volta no dedo. A lembrança vem rápido mostrando o momento em que ela arrancou o anel e jogou durante a briga na escada. De volta ao presente, Jin explica que pegou o anel de volta achando que ela só tinha jogado fora num momento de raiva. O rosto dela escurece. Quando pergunta se ele realmente acreditou que ela quis terminar só porque estava brava, em pânico, Jin levanta as mãos tentando se defender e gagueja sem conseguir responder direito. Logo se apressa dizendo que alguém pode ter acordado e que vai procurar um médico. Quando ele sai apressado, Ki-ju grita o nome dele e bate a mão com força na cama do hospital, tomada pela frustração. Observando ele se afastar, ela pensa em como ele é egoísta. Logo uma nova janela aparece mostrando uma avaliação de alguém. Esfregando os olhos, Ki-ju se pergunta por que continua vendo essas notificações que lembram avaliações de aplicativo de entrega. Um exemplo surge diante dela mostrando uma avaliação de um filme infantil com uma mãe dando 5 estrelas dizendo que o filho adorou. Um flashback explica o funcionamento desse sistema mostrando um homem trocando mensagens com os amigos durante um encontro enquanto uma avaliação da namorada Liara aparece dizendo que ela conta tudo para as amigas. Em seguida surge uma avaliação de Kim-ji dizendo que devia ter terminado quando o namorado bateu nela pela primeira vez bêbado. Por fim, uma de Sang-gag descrevendo o hábito do ex de levantar a mão quando ficava com raiva, mostrada como uma sombra ameaçadora. De volta ao quarto do hospital, Ki-ju toca o rosto e percebe com horror que consegue visualizar com clareza as cenas descritas nas avaliações. A verdade pesa de repente sobre ela, mostrando que a violência de Jin nunca foi um erro isolado, mas um padrão repetido. Então uma mulher de olhos arregalados aparece na porta gritando o nome de Ki-ju com uma intensidade assustadora. Ki-ju grita assustada quando a mulher invade o quarto desesperada. Era Kim-sani, que corre até ela dizendo que ouviu que ela tinha caído do telhado enquanto Ki-ju tenta acalmar ela. Sunny para no meio da frase com a boca aberta ao ver as janelas luminosas flutuando no ar. Ki-ju observa chocada enquanto a amiga, agora cercada pelas próprias avaliações, questiona sobre a queda dela. As duas ficam se encarando em silêncio, tomadas pela mesma surpresa, até Ki-ju perceber com horror crescente que Sunny também consegue ver as avaliações. Olhando em volta sem acreditar, ela se pergunta se aquela é mesmo a amiga que conhecia. Tocando o ombro dela, Ki-ju pede uma resposta sincera e Sunny, nervosa, pergunta o que ela quer saber. Ki-ju pergunta se ela terminou com Sang-yeol porque ele a humilhou em público cantando disfarçado na festa de aniversário dela. Furiosa, Sunny aponta para Ki-ju gritando sobre a vergonha que sentiu naquele dia. Ki-ju continua e fala sobre outro ex, Jiuni,
lembrando de quando ele pediu para casar depois que dormiram juntos. Sunny explode de raiva chamando ele de lixo por fingir ser correto enquanto espalhava tudo, com o rosto tenso. Kid-Ju toca o queixo percebendo com um arrepio que tudo que aparece nas avaliações é real. Desesperada, Sunny segura Kid-Ju pelos ombros e a sacode perguntando de onde ela tirou aqueles detalhes. Mas o rosto de Kid-Ju continua frio e impassível enquanto ela tenta entender o que aquilo significa. Nesse momento, Jin volta para o quarto e Sunny tenta disfarçar dizendo que o médico está vindo, mas ele para ao ver o rosto machucado de Kid-Ju e pergunta o que aconteceu. As duas se encaram em silêncio, a tensão pesada no ar enquanto Jin fica entre elas sem entender nada. Ao ver Sunny, ele se apressa inventando uma desculpa sobre uma audição e sai rápido do quarto. Sunny chama o nome dele confusa e Kid-Ju grita furiosa mandando ele voltar. Então ela se vira e segura a mão da amiga chamando a atenção dela. Sunny encara Kid-Ju irritada perguntando por que ela não contou antes sobre o comportamento de Jin, dizendo que se soubesse teria resolvido ela mesma. Com o olhar baixo, Kid-Ju responde em voz calma que terminou tudo com ele e não pretende ver ele de novo. Sunny fica em silêncio sem saber o que dizer. Kid-Ju levanta o anel observando as janelas de avaliação que ainda flutuam ao redor da amiga pensativa. Olhando para o anel, ela mergulha em pensamentos enquanto as avaliações negativas dos ex-namorados de Sunny, Sang e Kim Ji-han, voltam a aparecer diante dela. Kid-Ju leva a mão ao próprio olho e depois aponta para Sunny, como se ligasse os pontos, enquanto a amiga apenas observa confusa. Virando de costas, ela passa a mão pelos cabelos tentando entender o que está acontecendo enquanto Sunny continua sentada quieta na outra cama. De repente, Kid-Ju se vira assustada e corre pela sala. O anel escorrega do dedo e cai no chão com um som metálico. Ela leva as mãos à cabeça em pânico, percebendo que consegue ver as avaliações só quando está com o anel. Sem ele, tudo desaparece. Sunny pergunta o que foi enquanto Kid-Ju arregala os olhos, tomada por uma revelação. Flashes rápidos voltam à mente mostrando a queda na escada e os erros de julgamento com as pessoas, as traições e mentiras que suportou, pensando que tudo poderia ter sido diferente se alguém tivesse avisado. Desejando com desespero ter a capacidade de reconhecer o lixo antes que fosse tarde, a imagem ameaçadora de Jin surge diante dela com os olhos vermelhos brilhando. A lembrança do desejo termina com uma mão se estendendo no escuro. De volta ao presente, Kid-Ju fica parada olhando pro nada, atordoado enquanto se pergunta se aquele desejo realmente tinha se tornado realidade. As duas permanecem em silêncio no quarto do hospital, exaustas e sem saber o que dizer. Sunny chama o nome dela com a voz trêmula quebrando o silêncio. Depois olha para a porta dizendo que vai embora e deseja força pelo término. Ao sair, murmura que Kid-Ju parece meio louca por gritar com um anel sem perceber que o reflexo dela aparece no vidro da porta. Sozinha, Kid-Ju encara o quarto vazio tentando acreditar que aquilo tudo é real. A cena muda para uma rua tranquila cheia de lojinhas e um cibercafé. Já vestida e fora do hospital, Kid-Ju segura o anel decidida a ir até a loja onde comprou para descobrir a verdade, acreditando que o vendedor talvez saiba de algo. Ela se aproxima de uma pequena vitrine com a placa escrita Tiny Toy. Quando está quase chegando, uma voz masculina chama o nome dela e a faz parar. Ao se virar, fica surpresa ao ver Jin, que diz ter esperado perto da escola achando que ela apareceria. Ele tenta se justificar dizendo que não entende o término já que pediu desculpa, deixando Kid-Ju sem reação. Ela encara ele com desprezo pensando em como pôde acreditar nele e se perguntando se estava fora de si. Com a mão sobre o peito, Jin diz desesperado que não pode viver sem ela. Sobre a lembrança da conversa incriminadora, Kid-Ju responde fria dizendo que ele não pode viver sem o dinheiro que ela dá para pagar o aluguel. O semblante dele muda tomado pela raiva enquanto pergunta se é por causa disso que ela terminou, exigindo saber o que exatamente ela disse. Nesse momento, outro homem passa pela calçada e Kid-Ju, com um sorriso frio e sarcástico, oferece pagar o próximo aluguel dele como presente de despedida. Furioso, Jin levanta a mão para bater nela gritando que era exatamente disso que estava falando. Kid-Ju fecha os olhos se encolhendo achando que vai apanhar, mas antes que o golpe chegue, um homem de cabelo preto aparece e segura o braço dele no ar. Surpreso, Jin encara o desconhecido exigindo saber o que está acontecendo. O homem observa a cena em silêncio com uma expressão calma e analítica tocando o queixo. Irritado, Jin reclama dizendo que ele não devia se meter no caminho dos outros. Em uma rua tão larga, com a cabeça enfaixada, Kid-Ju espreita por trás dele tentando entender quem é aquele sênior misterioso. Um estalo ecoa quando Jin percebe que pisou e destruiu um modelo de robô que estava no chão. O homem alto de cabelo preto se inclina levemente sobre ele repetindo a pergunta em tom calmo. Jin olha para cima nervoso sentindo o peso da presença dele. O celular
celular toca e ele aproveita como desculpa atendendo rápido e dizendo que precisa ir. Grita se despedindo enquanto foge deixando Ki-ju e o estranho para trás. Ela observa sem acreditar se perguntando se ele fugiu só por medo. Depois olha para o modelo quebrado no chão e se desculpa chamando o homem de Sr. Hale. Apavorada por ter destruído o objeto, ela se ajoelha recolhendo as peças e pede desculpa de novo prometendo que vai substituir. Percebendo o nervosismo dela, Hale comenta que parecia ter passado por uma situação difícil e se oferece para acompanhá-la. A cena muda para o corredor da escola onde os alunos comentam sobre o retorno do Sr. Hale, elogiando o talento, o caráter e a aparência dele. Ouvindo os elogios, Ki-ju sorri pensando que todos aqueles rumores positivos pareciam verdadeiros. De volta ao presente, Hale estende a mão num gesto gentil e Ki-ju encara ele surpresa quando de repente enxerga a avaliação de namoro aparecendo ao redor dele. Ainda tentando entender o que está vendo, ela se pergunta que tipo de pessoa ele é e por que a nota dele está daquele jeito. Lembra que Sunny, que sempre terminava de forma conturbada, tinha nota 3,5, e até o violento Jin, que agredia as ex-namoradas, tinha nota 2. Quando olha de novo, Hale está cercado por um brilho suave de estrelas rosadas e sorrindo com calma, mas o sistema mostra uma classificação assustadoramente baixa, 0 estrelas. Atônita, Ki-ju desliza a tela tentando descobrir o que podia ser tão terrível. Hale recolhe com tranquilidade a caixa que guardava o modelo agora quebrado enquanto Ki-ju, sem saber como reagir, se levanta rápido reafirmando que vai substituir o objeto. Ele sorri e se apresenta formalmente dizendo que reconheceu o nome dela dos cartazes espalhados pelo campus. Ela aperta a mão dele respondendo educadamente e se perguntando como ele já sabia quem ela era. Ainda segurando a mão dela, Hale pergunta se o homem que saiu correndo era o namorado dela, comentando sobre o clima tenso. Ki-ju gesticula apressado explicando envergonhada que era o ex-namorado. Hale diz que precisa ir e deseja que ela resolva o que tiver para fazer, mas Ki-ju de repente lembra que estava indo até a loja do anel. Rapidamente segura a mão dele insistindo que não era nada importante e que só estava passando por ali. Por dentro entra em pânico pensando que vai parecer uma idiota se admitir que estava indo justamente na loja onde comprou os anéis de casal com o ex que ele acabou de ver discutindo com ela. Outro rapaz chama Hale de longe pedindo para ele se apressar. Envergonhada, Ki-ju abaixa o olhar enquanto ele se despede dizendo para ela se cuidar antes de ir embora. Sozinha ela fica confusa tentando entender o que ele quis dizer com aquelas palavras. Mais tarde, já dentro da loja, Toy, o dono idoso, examina o anel e afirma que nunca viu nem vendeu nada parecido. Inclinando-se sobre o balcão, Ki-ju insiste dizendo que comprou ali mesmo há apenas uma semana. A cena muda para a fachada de um restaurante chamado Jijugo. Dentro do local, Ki-ju é recebida pelo dono da loja de ferragens que pergunta se ela já se recuperou da internação recente. De repente ela é atingida por uma visão bizarra nas avaliações, vendo um homem vestido com um vestido rosa cheio de babados estampado em uma almofada de corpo. Ela recuo assustada completamente sem reação diante da imagem. Logo em seguida a mulher do salão abraça ela por trás dizendo que devia descansar depois da alta. Uma avaliação de 2 estrelas surge mostrando o nome Park Eo e reclamando que o desejo dela é forte demais. Tomada pelo excesso de informação, Ki-ju cobre o rosto desejando apagar aquilo da memória. Então uma voz familiar chama o nome dela e ao virar em direção à porta ela sente o corpo travar. Eram os pais que tinham vindo ver como ela estava. Desesperada, Ki-ju se esconde sem coragem de encarar eles. A cena então muda para o lado de fora de um grande prédio moderno. Na sacada, Ki-ju cobre o rosto corado, tomada pela confusão e vergonha de tudo o que aconteceu naquele dia. Depois aparece sentada em uma sala de aula cercada pelas janelas de avaliação que não param de surgir. Com a mão no peito ela sente a cabeça girar e pensa se deveria tirar o anel. O barulho dos alunos cresce quando percebem a presença do Sr. Hale, comentando sobre a família rica dele. Uma das garotas elogia o histórico impecável admirando a humildade e dizendo que ele tem tudo por dentro. Ki-ju lembra da nota dele de apenas 1 estrela achando que isso só podia significar algo estranho. Hale acena de forma charmosa enquanto entra na sala e um grupo de meninas suspira dizendo que ele olhou para elas. Ki-ju sente a dor de cabeça aumentar tentando entender por que ele age com tanta naturalidade quando ela ainda se sente constrangida depois do que aconteceu com Jin. Um barulho de garrafa sobre a mesa a faz olhar e perceber que Hale colocou uma bebida esportiva diante dela dizendo que era uma sobra das que comprou para os outros. Surpresa, Ki-ju pergunta por que ele está dando para ela, mas outro aluno o chama e ela fica sentada confusa com a gentileza inesperada. Do lado de fora do prédio ela promete para si mesma que não vai ser ingênua até o fim. Caminha pelos corredores procurando a sala de artes cênicas e para ouvir alguém chamando o nome dela. Espiando pela janela vê Angman lá dentro contando para os colegas que ela gritou quando ele tentou terminar, ouvindo do corredor. Ki-ju percebe chocada que ele está distorcendo a história para parecer a vítima. Dentro da sala o amigo de Ang
chama ela de completa maluca. Os outros riem e a apelidam de Kiju, a garota que só namora gente estranha, dizendo que ela é a verdadeira esquisita da história. Jin finge assumir a culpa dizendo que não devia ter terminado sabendo que ela não tinha mais ninguém. O amigo rebate lembrando de quando um cara tentou sair com as três de uma vez só para se livrar dela. Continua inventando que Kiju era tão obcecada que o rapaz precisou fazer isso para despistar, ouvindo aquelas mentiras descaradas. Kiju fica parada no corredor com a mente girando tentando entender como conseguem ser tão cruéis. Encara os três com desprezo pensando que são todos iguais e repara que as notas deles são tão baixas quanto o caráter. O amigo de boné pergunta para Jin se ele passou na audição que vinha se preparando há tanto tempo. Jin responde dizendo que já tentou mais de 10 vezes entrar naquele grupo de teatro que sempre admirou e que agora a aprovação era só uma formalidade. Finalmente entende que as mensagens dele significavam que queria terminar e bloquear ela porque já tinha conseguido o que queria. O amigo comenta que o caso com Kiju foi só azar e pergunta de forma vulgar sobre o corpo dela. O outro entra na conversa dizendo que ela está fácil entre os 10% mais atraentes e os dois pressionam Jin por detalhes. Ele sorri de canto com arrogância perguntando se esse seria o único motivo para se arrepender de ter terminado. Kiju observa da sombra com o rosto tomado por uma fúria gelada enquanto ele continua zombando dizendo se eles não queriam ver por conta própria. Os dois olham pro celular e um reclama que não dá para avaliar o tamanho pela foto. Jin ri dizendo que caiu na pegadinha mas que também ficaria curioso para ver. Kiju aparece de repente empurrando Jin pro lado e arrancando o celular da mão do amigo. Se senta calmamente com um leve sorriso nos lábios enquanto observa a própria foto de perfil no cacau capturada na tela. Os três homens ficam paralisados sem acreditar no que estão vendo. Kiju encara a imagem no celular se perguntando se algo assim deveria terminar com alívio. Os dois amigos observam em silêncio quando uma luz azul começa a brilhar do celular nas mãos de Kiju. O rapaz de boné se levanta irritado acusando ela de estar fazendo um show por ter terminado com Jin, que logo pula assustado gritando o nome dela e corre até ela segurando o pulso pedindo para ela esperar. A cena muda para um caminho tranquilo cercado de árvores do lado de fora. Jin encara Kiju furioso perguntando se ela perdeu o juízo e dizendo que ela vai acabar com a imagem dele. Com um olhar em chamas, Kiju responde que se a imagem dele era tão importante assim então ele não devia ter feito aquelas coisas imundas. Jin ri com desdém desafiando ela a espalhar que ele empurrou e bateu nela perguntando se ela teria coragem de aguentar as consequências. Firme, Kiju encara ele e pergunta o que é que ela não pode fazer desafiando a ideia de que ficaria calada. Um homem de cabelo castanho suspira dizendo que só está falando aquilo porque se importa, deixando Kiju confusa com o significado das palavras. Em um flashback uma mulher sentada num trono diz friamente para ele que foi ele quem bateu e terminou o relacionamento. A lembrança muda mostrando Kiju machucada perguntando se alguém teria pena dela por pagar as contas do namorado e ainda ser agredida e abandonada. O homem responde que ela já era motivo de piada e que contar a verdade só pioraria as coisas deixando ela sem palavras. Ele insiste dizendo que fala aquilo pro bem dela lembrando que ela já foi namorada dele. Em outro lugar uma mulher comenta com desprezo que Kiju é uma idiota por gastar todo o dinheiro com o namorado. Os boatos se espalham entre os alunos, alguns dizendo que ela é digna de pena e outros zombando dela por só se envolver com parasitas. O homem responde com frieza dizendo que eles já terminaram em maus termos e que não tem tempo para perder com ela. Enquanto se afasta reclamando do celular diz para ela apenas seguir em frente, deixando Kiju parada com o punho cerrado e o coração queimando de raiva. Ela pensa que ele é exatamente tão arrogante e nojento quanto as avaliações diziam, sem nem tentar disfarçar em público. De repente lembra das avaliações de Gayong e Kinji descrevendo o costume dele de bater nas namoradas. Tomada pela revolta, Kiju soca a parede gritando o nome das revisoras e depois se curva exausta tomada pelo desespero. Próximo dali o sênior rei observa em silêncio tragando um cigarro. Ele olha para baixo e quando Kiju levanta o olhar o reconhece com um leve sobressalto. Surpresa, ela se levanta rápido chamando o nome dele e perguntando o que ele está fazendo ali. Por dentro entra em pânico sem entender por que ele apareceu justo naquele momento. Achando tudo constrangedor demais, Rei suspira e leva a mão à ponte do nariz pensando no que dizer. Percebendo quão ridículo está, Kiju se curva profundamente implorando que ele não conte para ninguém, amaldiçoando esse por mais essa humilhação. Sente um pequeno alívio por ter sido o rei o quem viu e não outra pessoa. A cena muda e agora os dois estão sentados um de frente pro outro em um restaurante elegante. Kiju se pergunta como foram parar ali admitindo para si mesma que está conhecendo um lado totalmente novo do sênior. Do outro lado da mesa, Rei ergue a taça com um sorriso calmo e encantador. Kiju se assusta no meio da refeição sem entender por que ele a observa com tanta atenção. Ele sorri gentilmente dizendo que queria conversar com ela
algum tempo e que essa parecia a oportunidade perfeita. Surpresa, Kiju leva a mão ao peito e pergunta se ele realmente quis dizer que queria conversar com ela. Ele confirma com tranquilidade dizendo que ela nunca parece conseguir olhar diretamente nos olhos dele. Sem saber como reagir, Kiju leva a mão à boca perguntando defensiva quando foi que ela evitou o olhar dele. Com um sorriso leve ele responde que está evitando exatamente agora. De repente a visão dela se enche de janelas flutuantes com avaliações explícitas sobre Rei escritas por ex-namoradas elogiando as habilidades dele na cama. O rosto de Kiju fica completamente vermelho e ela entra em pânico pensando que não consegue ficar ali mais um segundo. Se levanta bruscamente enquanto grita por dentro com vergonha das avaliações que continuam surgindo ao redor dele. Rei observa confuso enquanto Kiju tenta entender o que está acontecendo. Uma imagem passa diante dela mostrando ele batendo na mesa e pensando que a avaliação de Gayong estava muito escondida para ser lida. Curiosa, Kiju estende a mão e se assusta ao perceber que consegue tocar as janelas luminosas que flutuam no ar. Começa a se mover em volta da mesa tentando interagir com as avaliações invisíveis enquanto o rei observa sem entender nada. Pressiona as mãos contra uma janela maior com o nome Gayong tentando revelar o texto oculto e de repente uma percepção assustadora toma conta dela. Como podia o ex dela Jin e Rei terem ex-namoradas com exatamente os mesmos nomes? Analisando o conjunto de avaliações ela deduz que provavelmente todas elas estudam na mesma universidade. Kiju de repente se inclina sobre ele encarando com intensidade enquanto apoia as duas mãos no peito dele. Os dois ficam frente a frente e ela continua observando fixamente tentando encontrar uma resposta. Em resposta à aproximação inesperada, Rei apenas dá um meio sorriso confiante. A consciência do que está fazendo atinge Kiju de repente ela recua assustada com o rosto em chamas pedindo desculpas sem parar pelo comportamento estranho. Rei diz com calma que está tudo bem e pergunta o que ela estava pensando. Decidida a ser direta, Kiju muda de assunto e pergunta se ele conhece Gayong e Kinji. A expressão de Rei se torna séria enquanto Kiju se prepara para explicar por que fez aquela pergunta. Ele repete os nomes confirmando que conhece Gayong e Kinji, mas a voz dele vacila antes de continuar. Em seguida aparece uma mulher de cabelo curto e escuro olhando para cima com os olhos arregalados e hesitantes pedindo se pode conseguir o contato delas. Do outro lado da mesa o homem de cabelo preto sorri com confiança fazendo uma proposta implícita dizendo que vai cooperar se ela fizer o que ele pedir em troca.